Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio super especial aqui do nosso podcast Marketando e hoje estou aqui em ótima companhia. Tá aqui comigo a Júlia Martins. Olá. Pietra Capucci. Oi, gente. Giovana Gurzoni. Oiê. E eu, Marina Guerreira. A gente vai conversar hoje um pouco sobre o livro do Marketing do Futuro, de Silvio Meira e Rosário Pompeia. A gente quis comentar principalmente alguns tópicos que nós aqui encontramos e achamos muito interessante de trazer para vocês, que falam muito sobre o marketing no cenário atual, enfim, sobre o declínio dos influenciadores, visões, insights para entrar no mercado em rede. Exatamente, a gente gostou muito desses dois tópicos e esse livro traz uma visão bem atual sobre como o marketing está mudando com a tecnologia. E aqui cabe o avanço do tratamento de dados e também a cultura dos dados e os algoritmos extremamente inteligentes. Então, isso implica que também está mudando por conta do comportamento do consumidor e o fim da influência tradicional. Ou seja, em vez de depender de grandes influenciadores ou campanhas isoladas, as marcas precisam se integrar ao público de forma mais autêntica e conectada, de uma forma que os influenciadores digitais atualmente não estão mais conseguindo fazer. E um dos tópicos que eu acho que a gente precisa tocar também muito, que a gente vai inclusive falar mais pra frente, é a teoria do AEIOU, que é muito importante no livro, que propõe 5 pilares para o marketing moderno. Então, dando um pequeno spoiler, a ideia é que o marketing deixe de ser apenas um setor dentro das empresas e passe a fazer parte de um hub, ou seja, que contemple toda a experiência do cliente e não só a promoção. Isso mesmo, Gi. Outro ponto importante do livro é a discussão sobre o declínio dos influenciadores digitais. Os autores mostram que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas de publicidade disfarçada e preferem se conectar com a marca por meio de comunidades e experiências reais. Então, esse livro, Marketing do Futuro, é um guia para quem quer entender as novas regras do jogo e se preparar para um mercado mais dinâmico, mais conectado e baseado em redes. Uma leitura essencial para quem quer trabalhar com marketing, negócios e inovação. Isso aí. Hoje, em especial, vamos comentar 2 blocos importantes sobre o livro: o declínio dos influenciadores digitais e visões e insights para entrar no mercado em rede. Então, bom, se interessou pelo tema, já sabe, pega lápis, papel, começa a anotar, porque a gente vai falar muita coisa boa pela frente. Começando um pouco sobre o bloco, desse declínio dos influenciadores, que é um tópico interessantíssimo, que é super atual com esse novo padrão de marketing que está acontecendo dentro da internet. Nos últimos anos, os influenciadores digitais tornaram uma febre no marketing digital, isso todo mundo sabe. Mas será que esse modelo realmente ainda faz sentido? É isso que é discutido dentro do livro. Porque, segundo Meira e Pompeia, a gente está vivendo uma transição, onde hoje a influência individual e, no caso, reverberada por esses influenciadores, está dando lugar para uma coisa muito maior. No caso, as comunidades digitais, de fato. Então, a gente traz um tópico aqui interessante, onde esses influenciadores pedem toda essa capacidade de influenciar individualmente as pessoas para um contexto muito mais generalizado. Exatamente. Então, explicando um pouco mais esse contexto, acho que é importante a gente falar que isso decorreu muito por conta da saturação do mercado, e a perda de autenticidade, porque hoje em dia é muito fácil se tornar um influenciador e tudo que é fácil, uma hora acaba se tornando difícil, porque acaba, como eu acabei de falar, saturando. Então, além disso, também teve o avanço da inteligência artificial, que facilitou ainda mais essa criação de conteúdo e a perda da autenticidade. E também uma coisa que as marcas começaram a achar muito interessante, o que perdeu um pouco a credibilidade dos influenciadores digitais, foi o crescimento das comunidades online. E por mais que os influenciadores consigam criar suas próprias comunidades, elas não são tão conectadas e tão bem feitas como as pequenas comunidades criadas por pequenos influenciadores, que a gente também chama de nano-influenciadores. Então, essa mudança de comportamento do consumidor fez as marcas procurarem por essas conexões mais genuínas e menos pelo número e mais pela qualidade, digamos assim. O que também é muito importante, porque isso acaba fazendo com que as marcas invistam menos e tenham uma conversão, os resultados de conversão maiores. Com certeza. E assim, eu acho que a coisa que mais a gente pode comentar são cases a respeito disso, Porque tá na boca do povo, a gente vê influenciador em tudo quanto é canto, lançando marca de tudo quanto é jeito. Então, acho que um exemplo muito legal da gente trazer aqui pra nossa pauta, pra nossa discussão, seria, por exemplo, a marca da Boca Rosa, que tem como imagem principal a Bianca Andrade. No caso, existem artigos, várias pesquisas que estão falando que a marca, ela tá, no momento, se sustentando sozinha pelo próprio nome. De início, a marca foi lançada com a imagem da Bianca Andrade, que se intitulava, inclusive, como Boca Rosa. Hoje em dia, ela faz a separação. Por exemplo, o Instagram dela já é Bianca, hoje em dia já não é mais Boca Rosa, efetivamente. E acho que no BBB também isso ficou bem claro, quando ela entrou.
Com certeza. Ela entrou pra isso. Ela entrou, gostou muito. exato, ela entrou pra isso, pra ser promover a a marca marca dela. E assim como outras muitas blogueiras fazem, tipo Mari Maria, Mari Sim. Saad, enfim. E o que tá acontecendo atualmente é que a mesma história sendo contada pela mesma pessoa, a mesma trajetória, o mesmo tudo o tempo todo, porque ela de fato é uma pessoa e não a marca em si, tá caindo em desuso. As pessoas não estão botando mais fé nas coisas que ela efetivamente fala. O que tá acontecendo hoje em dia é que as pessoas continuam comprando a marca Boca Rosa pela marca e qualidade dos produtos, não efetivamente por ela. Então, o que tá se estudando é que talvez se ela se colocar dessa mesma forma o tempo todo como a Boca Rosa, as vendas vão decair. Então, por isso mesmo que ela tá desvinculando o nome. Eu acho que um outro case legal de maquiagem que a gente pode trazer é a We Pink, né, que é a marca da Amo. Virgínia e da Samara Pink. Eu acho que a imagem da influenciadora Virgínia é tão forte que faz os consumidores comprar seus produtos apenas por serem dela, por serem da Virgínia. Mas em contrapartida, toda semana eu vejo ela postando promoções da marca, enfim, dos seus perfumes, enfim. E aí, às vezes, acaba saindo R$30 um perfume lá da marca dela e eu acho que acaba diminuindo o valor da marca dela. E, enfim, eu acho que essas promoções frequentes Acaba sendo uma coisa que afeta muito mais a marca do que só o influenciador. Exatamente. Com certeza. Mas assim, tem que falar que como uma pessoa que é heavy user da marca, Duas. assim, sinceramente, eu não sou tão fã da Virgínia, mas eu consigo fazer essa desvinculação da imagem dela pra marca. Eu entendo o que você tá querendo dizer, porque de fato, ela assim, ela não usa o nome dela dentro da marca, mas existem inclusive produtos que levam o nome tanto dela quanto do marido dela, o Zé Felipe. Tem literalmente um perfume chamado Zé Felipe. Inclusive é muito cheiroso. Mas tem um Ela perfume coloca chamado... a letra dela, né? VF. Sim, enfim. Exato. Então, assim, ela não efetivamente usa o nome dela pra marca. E eu acho que por conta disso ainda existe uma desvinculação, na minha opinião. Mas eu entendo o ponto que você está querendo colocar aqui, porque ela associa toda hora a imagem dela para todo tipo de promoção, todo tipo de body splash que sai novo, ela mesma testa nela e fala que é maravilhoso, enfim. Então acaba tendo um pouco essa confusão ainda, por exemplo, dentro dessa marca. Né? Mas eu particularmente acho que o We Pink é um case de sucesso, se a gente for comparar com Boca Rosa. Eu acho que ainda tem pouco tempo de atuação, então ainda pode ter o mesmo fim da Boca Rosa. Mas, por enquanto, eu acho que eles estão surfando numa onda muito boa, porque a Virgínia conseguiu realmente criar uma marca muito potente em cima do nome dela. Porque eu acho que ela atinge uma classe, né, um determinado nicho de pessoas que gostam muito da Virgínia, e independente do que ela lançar, eles vão defender a marca. Tanto que quando teve algumas polêmicas, né, em relação aos produtos dela, quem realmente era fã, independente se gostou ou não da marca, se podia ou não comprar o produto, defendeu ela com unhas e dentes. Então, eu acho que, por enquanto, ela ainda segue sendo um case de sucesso. Talvez isso possa mudar, né, com essa nova tendência, mas... E tem as pessoas que, mesmo não sendo fãs, compram os produtos dela pra Por testar. sim. E pra testar e às vezes até fazer uma crítica e ganhar um super hype em cima daquilo. sim. Porque, querendo ou não, é uma marca super famosa. Mas mesmo falando bem, falando mal, tá sempre viralizando E acaba qualquer causando uma postagem repercussão maior, né? qualquer postagem da marca dela, exatamente. Mas acho que ela sempre vai ter que estar trabalhando essas estratégias dela, porque nem tudo é pra sempre. Então, né, conforme essas coisas forem mudando, o comportamento do consumidor, eu acho que eles vão ter que ir atualizando também as estratégias, tanto de promoção, de valores, quanto de comunicação também. Com certeza. E isso, na verdade, acaba sendo um gancho, inclusive, para o nosso próximo bloco. Que, falando sobre visões e insights, é exatamente isso que a gente está comentando. Que hoje em dia eles precisam parar para pensar esses influenciadores que são donos de marca ou as próprias marcas, se vale a pena hoje em dia você se ligar à imagem de um influenciador em específico. Então, esse desenvolvimento que a gente está comentando aqui desde o início é basicamente a saída do modelo de influência individual, né, onde as marcas ou as pessoas são influenciadas individualmente por algum influenciador em particular, por uma influência de rede. Então, as marcas hoje em dia precisam se preocupar numa questão de omnichannel. Logo, elas precisam trabalhar questões de canais, todos os tipos de canais que elas trabalham, influenciarem os seus consumidores de alguma forma. E assim, hoje existe muito mais a preocupação com o pequeno influenciador e com os consumidores, porque assim, são eles hoje, pelo marketing boca a boca, que realmente trazem o pessoal e que influenciam muito a imagem da marca. Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante a gente trazer é que o livro do Silvio Meira, ele fala sobre a teoria AEO, que é uma teoria que ela tem 5 pilares, que hoje, para as marcas atualmente, ela é muito importante.
porque hoje não se baseia somente nos influenciadores, né? Hoje você tem que se basear em diversos fatores que são muito importantes na hora da compra para qualquer pessoa. Então, assim, eu acho que um dos principais cases que a gente pode dar como exemplo, né, dessa teoria é o Airbnb, porque eles são uma marca grande, né, de hospedagem, né? Eles trazem casas, hotéis para hospedagem de curto prazo, né? E eles trabalham sempre a imagem através de comerciais nunca ligados a um influenciador específico. Na verdade, eu acho que eu nunca vi um comercial da Airbnb focado em um influenciador. Eles têm sempre, né, pessoas comentando sobre as casas ou sobre os hotéis ou comentando sobre a viagem, mas nunca, assim, nada relacionado a um influenciador ou algo que tenha a ver com a parte, né, de internet digital. E eu acho isso muito interessante porque eles acabam trabalhando isso do boca a boca, porque a pessoa acaba consumindo pelo aplicativo e aí ela acaba indicando para outras pessoas, e eu acho isso muito interessante. Exatamente, eu acho um baita case de sucesso, porque eles conseguem ser uma marca super consolidada, um top of mind, e eles nunca precisaram de uma cara ali, um rostinho pra eles. É só as pessoas falam por livre e espontânea vontade lá no TikTok, Instagram. Eles só postam lá e, o Airbnb, aluguei no Airbnb. E não necessariamente foi uma pessoa específica que precisou ir lá falar. E o Airbnb é praticamente a nova Netflix das locadoras, né? Só que nesse caso, dos hotéis. Exato. Sim, eles com certeza. substituíram um antigo modelo de negócio para um novo, que bate mais, né, com os nossos hábitos de consumo. E eu acho que ele também se enquadra muito em todas as letras do AAOU, né? Tanto no marketing como centro de negócio, o engajamento através das comunidades, o uso de dados para personalizar as experiências. Não sei se vocês já usaram o aplicativo do Airbnb, mas ele realmente é muito bom. Já, muito bom. Tem muitas ferramentas de filtro. É muito prático, né? Ele te indica coisas baseado naquilo que você já pesquisou e ele vai te trazendo promoções e... E acho que, no caso, se as empresas, por exemplo, quiserem testar, terem ainda essa imagem ligada a alguma coisa, alguém específico, gente, podemos falar sobre o Duolingo, com toda certeza. Sim, verdade. É o famoso beabá da marca ter um mascote, só que de uma forma completamente aprimorada, atualizada, moderna. É inteligentíssimo o marketing que eles fazem em cima da própria corujinha do Duolingo. E bem divertido. E é super divertido. Eu acompanho, gente, eu não faço Duolingo. Eu acompanho Duolingo, eu acompanho aquela coruja, já morreu 200 vezes, já ressuscitou 200 vezes, viajou metade do mundo, fala todos os idiomas. Tá em todas as plataformas, no TikTok é hypado, no Instagram é hypado. Não, e agora eles fizeram até uma propaganda com o McDonald's, né? Que Sim, ficou super engraçado. Sim, super legal. então assim, é um case super sucesso também, na minha opinião, porque eles pegaram o beabá, como eu comentei, que é as marcas terem algum mascote, que é super comum, tá aí no marketing desde dos primórdios, e eles atualizaram isso para transformar a corujinha, o mascote deles, no próprio influenciador. Então, o que acontece? Eles têm total controle da imagem daquele influenciador. Então, isso, inclusive, blinda um pouco a empresa de ter qualquer tipo de conflito com concorrente, mercado, enfim. Cancelamento, por eles trabalharem um influenciador interno. Então, a gente pode citar, por exemplo, um case da Nation, que era com o Cariani, né? No caso, ele era vinculado à marca, teve que ser desassociado, porque ele teve toda aquela questão, né, com... injetáveis, enfim, outros tipos de artifícios lá que ele utilizava que não estavam de acordo com as políticas da empresa. Então, ele teve que ser desvinculado, saiu da marca. E foi um pesadelo pra Nation. Eu acho que um outro case legal pra gente citar também foi o da Bis, quando eles fizeram a collab deles com o Felipe Neto, e que houve toda aquela polêmica com o Felipe Neto sobre, se eu não me engano, política. Então, assim, acabou tendo esse pequeno problema, porque a Bis sofreu um grande... desfalque de imagem, porque eles estavam muito ligados ao Felipe Neto e eles não tinham nada a ver com a situação. Então, assim, pra eles foi uma perda muito grande. Com certeza. Sim, eu acho que aquela lista que andou rodando também na internet sobre os influenciadores mostra muito também que as próprias agências e empresas estão já cansadas de ter que lidar com os influenciadores e com a problemática que envolve, né, que gira em torno deles, tanto de cancelamento quanto de estrelismo. Eu acho que, de certa forma, trabalhar com influenciadores menores, quer dizer,
pode trazer muito mais vantagem. Então, eu acho que a gente pode, inclusive, concluir essa roda de conversas deixando bem em ênfase que o U do AEO é muito importante, né? Você ter o marketing como um hub de conteúdos dentro da empresa, não só no setor de marketing, mas ele está presente em todas as etapas, porque isso faz com que as empresas possam colher bons resultados, igual já está acontecendo, e também criar estratégias que façam sentido para a comunidade para gerar mais valor para os clientes. Com certeza. Então, gente, principais tópicos aqui da conversa para você deixar bem anotadinho aí no seu caderno. 1. Se você trabalha dentro de uma empresa que hoje se associa a imagens de um influenciador em específico, vale a pena rever o conceito de marketing de vocês. 2. Fiquem sempre ligados dentro dessa questão aí, ó, o que está sendo o tópico principal hoje em dia no mercado para você fazer sucesso dentro desse marketing de influência. E 3, se você trabalha dentro de uma empresa, inclusive, que é ligada somente à gestão de influenciadores, vale a pena começar a procurar outros trabalhos dentro do mercado. Então, bom, eu queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem aqui com a gente, acompanhar o podcast até o final. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até. Até. Até.